Olá a todos, meu nome é Sara e essa é a apresentação do seminário para a matéria de Piscicultura Continental. O nosso grupo ele é formado também pelo João Miguel e pela Bruna Alves, e o nosso trabalho ele tem por título Pesquisa e Inovação em Piscicultura Continental, Mecanização e Automação. Para facilitar na apresentação, criamos um roteiro, na qual o trabalho será apresentado na seguinte ordem: 1. A automação e mecanização para a aquicultura. 2. Manejo alimentar. 3. Monitoramento e controle de qualidade de água. 4. Aplicativos e programas para a piscicultura. 5. Biometria, classificação e despesca. 6. Sanidade dos animais. 7. Considerações finais. E 8. Nossas referências. Agora abordando um pouquinho o tópico 1, automação e mecanização para a aquicultura. No setor, ao longo dos anos, a gente consegue ver algumas alterações nas atividades aquícolas, e elas vêm com o intuito de aprimorar as técnicas. No momento, as tecnologias que trazem essas inovações, elas fazem parte do chamado Aquicultura 4.0, e elas vêm com benefícios como o manejo no cultivo, como a otimização de processo, a redução de custos, a redução de riscos e perdas, também menos problemas ambientais, e dentro desse a gente pode citar a utilização da energia solar, também uma maior eficiência no controle de produção, que vem como uma consequência a melhora na qualidade do produto, que também traz uma maior confiabilidade da parte dos consumidores. Outro ponto que eu acho bem importante observar é a mudança que a gente teve da aquicultura para lugares onde antes ela não tinha tanta aplicabilidade, justamente pelo fato da tecnologia ela acabar remediando os déficits que a gente tinha ali daquele local, né? E mesmo tendo todas essas possibilidades de tecnologia, a gente ainda vê uma carência muito grande da aplicação dela nos sistemas de cultivos. E isso se dá tanto pela falta de interesse dos produtores, né, como também pela inacessibilidade que eles têm a essas tecnologias. E isso se dá tanto pela questão informacional, tanto quanto pela questão econômica financeira. E a gente sabe que também não só ter a ambição, mas também qualificar a equipe é de grande importância, né? E dentro de todas as possibilidades de aplicação das tecnologias, a gente trouxe algumas etapas no processo onde ela pode ser aplicada, como, por exemplo, o manejo alimentar, o monitoramento e controle de qualidade da água, processamento, biometria, classificação e despesca e sanidade dos animais. Eles serão apresentados ao longo do trabalho nessa mesma ordem. Então, pessoal, agora já entrando um pouco sobre a parte de automação no manejo alimentar, vale salientar então que a ração é um dos parâmetros mais importantes para o desenvolvimento do animal, a nutrição no caso, né? Pois ela deve ser oferecida em quantidade e qualidade e frequentemente, né? Nos seus parâmetros corretos para cada espécie, claro. Aqui a gente listou alguns pontos negativos em relação ao manejo manual e alguns pontos que solucionam esses com a prática da automação. Então, tendo em vista ali o manejo manual, o arressoamento ele só pode ser feito durante o dia e de forma variável, né? Isso diminui a frequência alimentar e pode prejudicar ainda mais espécies que, por exemplo, se alimentam melhor num período noturno ou de manhã muito cedo. E essas alimentações, elas ocorrem em pontos definidos e em intervalos periódicos. Isso pode ocasionar a dominância de alguns peixes maiores, então vai acabar abaixando a produtividade, diminuindo, aumentando ali a diferença de tamanho entre o plantel, entre os indivíduos do plantel, e com isso ele vai diminuir o preço da comercialização do plantel devido a essa despadronização. E com essa maior variação do tamanho, então, como eu disse, menor produtividade, menor preço. Já para o manejo automatizado,
a gente consegue ter uma maior facilidade do manejo, tendo em vista ali que não precisa de alguém alimentando os animais frequentemente, sendo usado ali alguns alimentadores. Ele tem um menor impacto ambiental, tendo em vista ali que a gente consegue fazer o maior controle do fornecimento da ração, evitando aí desperdícios. A gente consegue acoplar nesses alimentadores automáticos alguns sensores e softwares que conseguem ler alguns parâmetros de qualidade de água e além das biometrias e quantidade de animais. E já fazendo o cálculo e lançando somente essa ração necessária. Então, dessa forma, tem um menor desperdício e menor poluição do ambiente, né? Como a gente já viu, que a ração é um dos maiores fornecedores de nutrientes e causadores de eutrofização. Com isso daí a gente consegue uma maior sustentabilidade, tendo em vista também que a gente consegue uma maior produção e eficiência desse arraçoamento, né? A gente consegue fazer uma maior frequência alimentar, também aumenta o desempenho dos animais, uma alimentação 24 horas, o menor custo com a mão de obra, tendo em vista que a gente não vai precisar ter pessoas lançando a ração, e também a gente consegue pegar e não precisa ter alguém que dê a ração num período noturno, o que aumenta muito o preço da mão de obra. Com esse aumento de frequência e esse maior controle do arraçoamento, a gente consegue uma melhor conversão alimentar e um melhor desempenho dos animais. Continuando aqui com a parte de manejo alimentar, aqui eu apresentei os principais tipos de alimentadores automáticos. A gente tem alimentadores automáticos temporizados, alimentadores automáticos lançadores, alimentador automático de esteira, alimentador semiautomático e alimentadores automáticos solares. A gente apresentou ali então uma figura que é um modelo ali da Bonkowski, de um alimentador automático, muito interessante. Agora outro ponto importante seria a parte de monitoramento e controle da qualidade de água. Então vale salientar, claro, que a qualidade de água está extremamente relacionada com o desenvolvimento dos animais, sendo que é necessário se manter os parâmetros ideais de qualidade de água, né, como a gente já sabe, oxigênio dissolvido, pH, entre outros, né, para que assim a gente consiga um melhor desenvolvimento para a espécie cultivada. Com essa nova intensificação do sistema de cultivo, esses mecanismos que conseguem fazer o monitoramento e controles vêm sendo cada vez mais utilizados e têm uma grande importância nos cultivos. Hoje em dia, a gente começa a utilizar muito equipamentos, como aeradores ou alimentadores automáticos, ligados a esses sensores, com o motivo de monitorar e fazer esse controle, né? Então, com os sensores, ali até que eu dei um exemplo, uma sonda de qualidade de água, de pH, da Sigma. Ela consegue, então, ler esses parâmetros de qualidade de água, interpretar os dados e enviar os dados a partir ali de um sistema computacional, né, para o equipamento, que ele já dá uma resposta imediata para aquela questão que aconteceu. Vamos dizer que abaixou o nível de oxigênio, o sensor ali percebeu isso, enviou um dado e ligou o aerador, por exemplo. Ou no caso de alimentadores automáticos, dependendo da temperatura da água, é possível regular o arressoamento. Então, além disso, com esses programas computacionais e mais esses sensores, a gente consegue então ter uma coleta e uma interpretação desses dados em tempo real, o que possibilita então para o produtor ter esses dados em mãos e conseguir fazer um manejo e uma resposta adequada para a situação que está acontecendo. Então, a gente consegue ter um maior controle da produção
aumentando assim a sua produtividade e diminuindo o estresse dos animais, né? Oi, gente, eu sou a Bruna. Eu vou falar um pouquinho sobre os aplicativos e softwares utilizados na piscicultura. Bom, a identificação eletrônica do peixe é um dispositivo que ele é inserido pela pele do animal, permite um registro eletrônico que é lido por meio de um scanner, de modo para identificar o peixe no meio do plantel. Depois desse animal identificado, é retirada uma amostra do tecido para análise do DNA. No momento em que é realizado o levantamento das informações genéticas, dando base para que o produtor evite alguns cruzamentos consanguíneos indesejados e também possibilita selecionar os melhores perfis genéticos para a formação de matrizes. Uma outra ferramenta lançada também pela Embrapa no ano de 2015 é a Aquisys V1.3. Ela foi produzida em parceria com outras instituições. Ela está disponibilizada na plataforma de forma online. Ela trata de um sistema informatizado que vai permitir avaliar se o sistema de produção está de acordo com as boas práticas do manejo. Essa plataforma ela oferece orientações úteis, né, sobre o sistema de informação, sobre os sistemas de produção. E também informações importantes de educação no âmbito ambiental. O aplicativo ele também possibilita que o produtor consiga aplicar a maneira correta dos insumos, minimizando impactos negativos no ambiente e, consequentemente, no próprio sistema de produção. Essa ferramenta ela chegou aí para um dos finalistas do Prêmio de Inovação Aquícola de 2019. Na categoria de políticas institucionais. Agora falando um pouquinho do aplicativo Aquinutri, ele foi desenvolvido por professores e acadêmicos do curso de Engenharia de Aquicultura e Engenharia Agrícola da Universidade Federal da Grande Dourados. O aplicativo ele tem como objetivo facilitar e otimizar o processo de arroçoamento das espécies da tilápia, carpa, tambaqui e também o pacu. Bom, o cálculo da quantidade de ração a ser fornecida para essas espécies, ele é realizado pelo aplicativo e é em função da quantidade de peso médio dos peixes do viveiro, além de levar em consideração a temperatura da água, pois a mesma, como a gente sabe, ela tem uma forte influência no comportamento alimentar destes animais. E o intuito deste aplicativo é facilitar o processo de arroçoamento dessas espécies já citadas. O Aquabit 4.0 ele é um aplicativo pago, temos na versão português, específico para camarão, peixes em cativeiros e peixes ornamentais. Para avaliação do sistema produtivo destes animais, é possível baixar uma versão para teste antes de você adquirir esse aplicativo. Bom, o intuito do aplicativo é o registro imediato dos dados, ele não precisa de conexão com a internet, o que acaba sendo uma mão na roda para esses produtores que estão em regiões mais afastadas e às vezes falta internet, né? Para lançar essas informações. Também tem o controle do manejo dos tanques e a qualidade da produção você consegue planejar com maior eficiência. O aplicativo também promete uma redução de 10% nos custos do gasto com a ração, com base na conversão alimentar, economia de tempo com todas as informações de cálculos já disponíveis no aplicativo, o que ajuda a diminuir as despesas do produtor, aumentar suas vendas e também melhorar os lucros do cultivo. Falando um pouquinho agora sobre o software, tem o software Agropesca, que controla todo o processo desde o recebimento do pescado, mapa de pesca, ele gerencia os estoques de produtores por local de estoque, registra e armazena em túneis de congelamento e câmeras frias, monitora indicadores de qualidade de água, né, como temperatura, pH da água, inspeções sanitárias e faz a expedição do produto, permitindo que seja feito o recal, né? O recal que trata de um termo utilizado pelas empresas para indicar se um produto foi lançado com algum defeito na fábrica.
Ou seja, então ele dá esse recall para os produtores e clientes e também gera relatórios de rastreabilidade. Agora falando um pouquinho sobre biometria, classificação e despesca. A homogeneidade e a melhora no sistema de cultivo, elas podem ser atingidas através de manejos básicos de reprodução. Entretanto, quando eles são feitos manualmente, isso demanda muito trabalho e também acaba estressando os peixes. E isso traz como uma consequência problemas na alimentação, acessibilidade a patologias e também um índice de mortalidade. Dessa maneira, os equipamentos eles vêm com uma intenção de agilizar o processo e também de não prejudicar esses animais. Como exemplo disso, a gente tem os aquadutos, que eles têm a função de transporte dos peixes e eles não prejudicam a carcaça do animal. E eles vêm com essa função de serem ágeis, né? Acaba agilizando o processo. A gente também tem as bombas de sucção, que elas podem levar os peixes para o abate, como também retornar para os tanques para eles serem manejados. Eles também não agridem a pele do peixe. E eles têm uma vantagem que alguns deles podem, quando eles são mais complexos, eles podem ser utilizados para acoplar outros equipamentos, como, por exemplo, as balanças, contadores, e isso, além de agilizar o processo, já acaba otimizando, né, vários processos em um só. Bom, falando um pouquinho agora da inovação em sanidade dos animais, um dos destaques é o lançamento da primeira vacinadora automatizada de tilápias no Brasil. A Zoetis, ela anunciou o lançamento da Fishtec NFT20 no ano passado, em novembro de 2021. Bom, essa máquina, ela é exclusiva, né? Então, além dela vacinar, ela também conta, mede e classifica os peixes. Segundo as palavras do diretor da unidade, né, das Zoetis, o Renato Verde, o Brasil ele vai ser o primeiro país a vacinar tilápia com esse tipo de equipamento. Essa mesma máquina ela já é utilizada com sucesso em outros países, né, para vacinação automática de espécies como o salmão e a truta. Bom, com essa tecnologia, o piscicultor ele vai ter uma maior performance da vacinação, além de uma elevada padronização dos lotes, já que a classificação dos peixes ela se dá através de processamento de imagens individuais e digitalizadas. Bom, a máquina ainda ajusta a posição da agulha de acordo com o respectivo tamanho de cada animal. Então, isso acaba garantindo que a vacina seja aplicada no lugar correto, no corpo do animal. As vantagens de um equipamento como esse são muitas, né? Desde a segurança, na redução de manipulação dos animais, contagem e vacinações eficientes, registros e formação de banco de dados, além de biosseguridade e também, visto que a vacina e a agulha, elas ficam isoladas de qualquer contato externo. Então, realmente, essa vacinadora automatizada de tilápias no Brasil é um grande avanço para a sanidade e cuidado desses animais no meio de cultivo. Obrigada. Então, agora para finalizar nosso trabalho, eu vou fazer algumas considerações finais sobre esse tema e de extrema importância para a aquicultura, né? Automação e mecanização. Como a gente pode ver, esses equipamentos, sensores, softwares e diversos outros mecanismos eles estão sendo agora considerados como aquicultura 4.0, que é essa nova seção da aquicultura começa a utilizar essas tecnologias para aumentar sua produtividade. Com isso, a partir desses mecanismos de automação e mecanização, a gente consegue um maior controle do cultivo até a comercialização em todos os pontos. Então, desde do começo ali da produção, dos alevinos e classificação e todos esses pontos que a gente comentou até agora, até a fase de processamento e comercialização desses animais. Além disso, a gente consegue uma maior produtividade dos sistemas, decorrente desse maior controle e aumento da eficiência.
A gente consegue, então, fazer uma diminuição dos custos com mão de obra e além de outros custos, né? Como a gente consegue aumentar a eficiência do cultivo. Então, a gente diminui custos. A gente consegue, então, aumentar a eficiência, né? Como eu já tinha comentado, de acordo com todos os pontos que a gente comentou, em relação ao melhor desempenho da ração, melhor desempenho dos parâmetros de qualidade de água, desempenho do animal em si. Então, com diminuição de estresse também, né? Então, com uma menor necessidade de mão de obra em serviços pesados também, já que a gente consegue utilizar desses mecanismos para, por exemplo, não precisar fazer uma despesca ou algo do tipo. Então, ou uma classificação. Então, a gente consegue usar desses mecanismos para não fazer essas atividades pesadas. E como visto agora há pouco também, essa facilidade e rapidez para se obter as informações do cultivo são de extrema importância, porque assim a gente consegue fazer uma resposta e implantar um manejo muito mais rapidamente e não esperar algo dar errado ou aumentar a mortalidade ou algo do tipo para a gente fazer então alguma solução, né? E além, claro, desses, como comentado anteriormente também, a junção de equipamentos já com esses sensores e sistemas computacionais que permitem então uma resposta imediata para a situação, como eu havia comentado sobre os aeradores, que se abaixou o oxigênio, se liga o aerador. Então, concluindo, com a automação e mecanização, a gente consegue uma agricultura mais sustentável, tendo em vista os menores desperdícios e menores efluentes lançados. A gente consegue diminuir os custos da produção e aumentar a produtividade e também a sua rentabilidade. Então, seria isso. Essas são as nossas referências. E dessa forma, a gente finaliza a nossa apresentação agradecendo a todos pela atenção. Muitíssimo obrigada!